Olá, Blasmodiano. És baterista ou gostavas de aprender bateria, mas não tens dinheiro para comprares uma bateria ou uma bateria eletrónica só para não chateares os vizinhos e aprenderes? Hoje vamos ter um youtuber que vai te ensinar a construir uma bateria. Hoje vamos ter Geometric Mind. Pela primeira vez no Plasmódio, um youtuber que ensina-te a construir qualquer tipo de instrumento musical com todo o tipo de objetos que podes encontrar no teu dia corrente. Hoje vamos ter o Geometric Mind. Seja muito bem-vindo aqui ao Plasmódio e muito obrigado por teres aceito. Eu é que agradeço. Nós não conhecemos quem está por trás desta máscara. Este é o personagem. Basicamente, isto surgiu, como muitos outros projetos surgem, através da necessidade. E houve uma necessidade muito grande de eu construir, ou transformar neste caso, porque eu já tenho uma bateria acústica, mas senti a necessidade de transformá-la em eletrónica. Porquê? Porque moro num prédio, como toda a gente aqui em Lisboa, temos vizinhos, e então estás a tocar na tua bateria acústica e irias incomodar o bairro todo e toda a gente ia odiar. Como eu tenho bateria acústica, também não me fazia sentido estar a pagar um estúdio. E então eu comecei a ir à procura de alternativas de como poder realmente fazer isto e gastando pouco dinheiro, porque comecei a fazer pesquisas e havia, e é o que há no mercado, soluções muito caras. E foi através do YouTube, né, que eu comecei a pesquisar, a ver o que é que eu podia fazer em alternativas, a trocar as minhas peles, como é que eu poderia fazer os pratos, e por incrível que pareça, a comunidade brasileira, como são os que necessitam muito, né, eles passam para ti uma sabedoria brutal e completamente gratuita. Então foi a partir daí que eu comecei a fazer as peles, os pratos e toda a parte eletrónica. O mais curioso é que eu queria que houvesse uma pessoa, um youtuber ou alguém que me desse a patinha toda feita, que é uma playlist, né, de primeiro vais ter de fazer isto, depois fazes isto, depois fazes aquilo. Não havia e não há, eu não consegui encontrar até hoje, e então eu pensei, está aqui uma oportunidade de eu poder transformar a minha bateria com recursos do dia a dia e mostrar uma sequência de como fazer isto. Aprendi tudo sozinho, não conhecia nada sobre eletrónica, nem como fazer, ou seja, foi tudo através da comunidade do YouTube que eu aprendi tudo isto, e pronto, e o resultado é irem lá ver. E pronto, tu crias uma série para cada instrumento que fazes. Neste caso foi a primeira série, foi a bateria eletrónica. Exatamente. E eventualmente vão surgir outras séries. É assim, eu sou baterista já por nascença, digamos assim, pronto. Independentemente de eu tocar outros instrumentos, aqui o meu objetivo principal é, tu, baterista, que moras numa cidade, tens uma bateria acústica e não tens dinheiro para investir noutra bateria eletrónica porque realmente é muito cara, eu dou-te uma solução para tu a poderes transformar, sem estragares a tua bateria acústica, e a partir daí tu tocares sem parar, sem incomodar os vizinhos, sem teres esse problema maior. Pronto, esse é o principal. Não tenciono construir outros instrumentos. É claro que tu, a partir daqui, tu consegues desenvolver muito mais coisas, porque tu consegues perceber que através da parte eletrónica que é desenvolvida para tu fazeres uma bateria acústica, tu consegues pôr uma pecinha que se chama piezoelétrico em qualquer objeto. Aquele objeto depois está ligado a uma máquina, que é um módulo que transforma os eletrões, no fundo, a eletricidade em MIDI. Depois é o computador que lê. Tu podes colocar aquela pecinha numa chávena, bateres e sair uma voz ou sair uma nota de um piano, o que tu quiseres. Pronto. Ou seja, cada pessoa depois a partir dali, isto é fixe para eu poder desenvolver outra coisa qualquer, o que eu quiser, mas sim, o objetivo é a bateria. Então é quase que vai zecar o instrumento da bateria. É cara a bateria tal e qual. E nesse seriado, tu podes utilizar também a bateria que criaste, uma bateria acústica. Exatamente. Portanto, está sempre para tirar umas peças, pôr o original e está feito. Para aquilo que precisa. Isso é extremamente engenhoso e extremamente prático. Olha, aquilo que eu te queria perguntar é como tu utilizas objetos do dia corrente, não é?
qual é que terá sido aquela peça que tu descobriste, olha, isto serve, não é? Que tipo, não pensasses, epá, olha, como é que diria que esta peça aqui que eu posso comprar numa loja normal pudesse servir para a bateria? Ok, a melhor peça é sem dúvida o prato de um vaso. Sim. Tu tens vários tamanhos, eu escolhi o tamanho maior no fundo para fazer um tipo de prato específico, que é o height. Então o que é que eu fiz? Agarrei no prato e vi que, para já tive de ler o tipo de plástico, para ver se não inflamava. Sim. Então fui estudar sobre o tipo de plástico, pus o prato no forno, prensei com os pratos de choque e fiz a forma de um prato. E a partir daí, depois deixar secar, pôr a parte eletrónica, pôr umas... No fundo, aquilo não são borrachas, estás a ver a base dos ratos? Sim. Pronto, isso é um tipo de material que é EVA. Não é? Okay. Eu pelo menos eu conheço o EVA, pode haver outras coisas mais, mas comprei folhas de EVA grandes, colei no prato para poder bater e não partir o plástico. Sim. E pronto, depois foi ligar aquilo ao módulo, PC e está a funcionar. Eu não queria imaginar tipo, meter-se fazeres mesmo a conferência. Epá, que interessante. E há uma outra pergunta. Tu neste momento começaste relativamente há pouco tempo o teu canal. Sim. Que tipo de reações é que tens tido até agora? Tipo as mais caricatas talvez, em relação àquilo que tu fizeste até agora? Felizmente eu adotei uma estratégia de marketing que é, em vez de eu estar, no fundo, a chatear ou fazer spam a qualquer tipo de músico, eu vou direto aos que possam estar interessados, que são os bateristas. Em vez de estar a falar com bateristas do mundo inteiro, vou falar com os meus primeiro, os que falam a mesma língua. Então o truque foi esse, ok, vou falar com bateristas portugueses, adicioná-los no Facebook e mostrar-lhes o meu projeto. Assim, eu faço isto, vai lá ver e diz-me o que é que tu achas, dá-me o teu feedback. Felizmente são todos positivos, ainda não tive ninguém a dizer mal, o que para mim também pode ser mal, porquê? Porque eu gosto das críticas para poder evoluir. Sim. E dizer-me, pá, malta que se calhar já tenha feito ou que perceba disto muito mais do que eu e dar uma dica de, pá, podias fazer isto desta maneira, vais passar ao próximo nível e pá, a tua bateria vai ficar melhor, etc. Ainda não aconteceu, mas até agora vai tudo positivo, dizerem para continuar e querem ver vídeos de agora de eu a tocar fluentemente, que é esse agora, para mim o próximo passo é esse. Ok, tu utilizares aquilo que fizeste, mas testá-lo na bateria que criaste mesmo a sério. E começar a tocar músicas e daqui para a frente já tenho um espetáculo feito, praticamente, mas infelizmente falta a parte financeira, que é um espetáculo sim que é caro, mas que acho que é fixe, acho que vai ser fixe eu poder desenvolver isso. Ok, nós iremos ficar muito ansiosos à espera. Tu tendo a capacidade de gravar as coisas e convertê-las a MIDI, tu podes depois, com plugins, alterar as sonoridades todas. Portanto, tens uma bateria, mas só que podes estar a tocar até outro instrumento lá, não é? Tal e qual o que tu quiseres, podes associar cada peça da bateria, por exemplo, a uma nota de um piano, e fazeres ali uma escalazinha e estares a brincar só com as notas do piano, guitarras, qualquer instrumento, vozes. Podes gravar a tua voz, se tiveres, mesmo com o telemóvel, passas para o software, depois dá para associar cada peça à tua voz e eu digo que é mesmo infinito, não tem fim esse universo. E a parte da bateria, já agora, qual é que terá sido aquela parte que foi mais complicada para ti, que deu-te mais luta a conseguires montar? Qual é que foi o episódio mais difícil? O episódio mais difícil é a tarola, sem dúvida. A tarola, porque a tarola é onde os bateristas passam mais tempo ali é com a tarola. Há aquele amor. Então o que é que acontece? O groove, o feeling, o sentir a tarola, cada vez que tu bates na peça... A ver o recoil, não é? Exatamente. E aquilo tem-te dar uma boa resposta. Se tu bates com força, aquilo tem-te ouvir mais alto. Se bates devagarinho, tem-te ouvir baixinho. Depois tu tens uma área toda da tarola que tu tens de explorar.
Pronto, e foi uma peça muito difícil, porque é uma peça que em vez de ter apenas um peso, tem dois, porque tu tens os rim shots, o side stick, que isso tem tudo de ser captado pelo... Tens o side stick, que é quando tu bates com a baqueta no ar da tarola, né? Pronto, e tens o rim shot, que é quando tu bates no ar e na pele ao mesmo tempo. Dá um som mais forte, mais estridente. Tal e qual. Epá, sem dúvida que esse projeto deve... E mais ou menos quantas horas é que te demorou? Consegues fazer mais ou menos uma média? Tipo... É assim, cada peça foi feita um bocadinho. Né? Eu comecei isto em janeiro e houve períodos que eu tive de parar um bocado, que aquilo não me estava assim a correr como eu estava à espera, então tive de fazer outra vez. A mesma peça e ver o que é que estava ali a falhar, porque independentemente de tu veres um vídeo e aquilo dê logo resultado, não pode não ser o mesmo para ti, não é? Porque é assim, o material está a reagir de maneira diferente porque tu usas outro material que aquele youtuber não está a utilizar e por aí fora, isso é compreensível, mas pelo menos os 5 ou 6 meses foi o que eu demorei, mais ou menos, a fazer isto tudo, a preparar devagarinho, tranquilo. Se for tudo seguido e tu souberes, tenho aqui este material todo e que isto vai resultar, tu num mês fazes aquilo tranquilo. E na boa, e fazeres tranquilo, não é? Estás ali 8 horas por dia, não, vais fazendo uma peça, testas a peça, está feita e passas à próxima. Consegues fazer aquilo num mês, na boa. Sim, mas também tiveste, para além disso, até como youtuber, tiveste o trabalho todo de pós-produção, gravação, o tutorial, montar isso também. Dá muito trabalho. É muito engraçado, tu tens o vídeo ali bem rápido, sim, não é? Sim. E tens 5 ou 10 minutos, uma dinâmica fixe e as coisas estão a fluir e a malta pensa. Que é esse o intuito de, para mim, qualquer vídeo, qualquer youtuber, que é logo eu consigo fazer uma casa num dia, mas não é bem assim, não é? Aquilo demora o seu tempo. Olha, eu agradeço-te imenso, todo este trabalho que estás a fazer, a passar todo este conhecimento a jovens que agora estão a começar. Vejam aqui o canal do Geometric Mind no YouTube e tu trouxeste-nos aí um teaserzito para vermos agora a seguir, certo? É verdade. Então vamos ficar com esse teaser de Geometric Mind. Subscrevam o nosso canal, deixem um likezito, sigam aqui também o Geometric e contagia-te. Como é que é pessoal daqui de Geometric Mind e sejam bem-vindos ao meu canal. E já sabem, pessoal, basta seguirem-me nas redes sociais e vão até ao meu YouTube e subscrevam ao meu canal para acompanharem todo este projeto. Basta pôr em youtube.com/geometricmind e tem lá toda uma panóplia de vídeos para vocês acompanharem. Obrigado.